irmãos. Amém. O tema que foi passado para mim foi sobre renascença e as suas consequências. Aí eu fui pesquisar o que é a renascença. É um renascimento, uma redescoberta do povo da Europa que estava saindo de uma época, da época medieval, que marca bem essa época medieval para a época moderna. Então, aqui ó, foi um movimento que teve início na Itália e que trouxe muito benefício cultural, mas também trouxe muito benefício, muito malefícios. Porque dentro desse benefício cultural tem que ter aparecimento de grandes obras culturais, artistas, foi dado muito valor para pensadores, os artistas, assim, escritores. Então, só que o que foi alguns malefícios? Foi que o povo começou a ser muito individualista. Começou a ser muito individualista, muito classista, muito racionalista. O que vem a ser isso? O povo individualista é aquele que pensa só em si. E o povo racionalista quer ter razão em tudo. Em tudo que eles veem, eles querem uma razão, uma explicação. E tudo isso vem de volta para onde? Também uma característica marcante na Renascença, que é o antropocentrismo. Ou seja, que a época medieval que colocava Deus no centro, passa a colocar o homem como centro de tudo. Então isso resume o início do trabalho, que fala, onde mais destacado é o antropocentrismo, nessa parte da Renascença. A Renascença italiana, ela, como vimos, foi o berço da Itália, foi o berço da Renascença. E lá apareceram grandes obras, grandes artistas, que são bem conhecidos, que são Michelangelo e Leonardo da Vinci. Como que Michelangelo contribuiu na Renascença? Ele foi quem decorou o teto da Capela Sistina. Segundo o que eu pesquisei, decorou o teto da Capela Sistina com suas pinturas. Ele também foi arquiteto e supervisionou o acabamento da Basílica de São Pedro e terminou a construção da sua abóbada, ou seja, aquela cúpula grande que tem lá, foi obra de Michelangelo. E o que também marca muito esse período renascentista é que os artistas eles não tinham que ficar somente naquela área que ele se achava assim específico. Como vocês viram aqui que Michelangelo, ele era pintor, ele era arquiteto, também vamos ver algumas esculturas, mas ele também mostrou seu talento em outras áreas, como ele também exerceu seu talento desenhando o uniforme da guarda suíça, ou seja, trazendo para os nossos dias, ele seria um estilista. Então também ele exerceu essa parte. E Leonardo da Vinci, que foi nessa época que nós podemos ver que surgiu a pintura dele mais famosa, que é a Mona Lisa, e também uma obra sacra, assim, que eles dizem que muita região, na região católica acha bem santa, que é a da Última Ceia. Marca aqui, a Última Ceia. Mas, eu falo assim, mas isso aí só faz por artistas? Não. O que marca também é que muitos dos papas daquela época, eles deixaram muitas vezes suas funções espirituais e por eles despertarem esse interesse cultural, eles abandonaram as suas funções e foram apoiar alguns artistas. Teve uns que apoiaram muito, até porque Michelangelo foi orientado por um papa para decorar a Capela Sistina. Aqui, alguns papas da época renascentistas e suas atividades. Nicolau V, ele foi humanista e tinha muito interesse no mundo clássico. Tanto que ele tinha muito interesse em consertar edifícios, ponte, aqueduto e as grandes igrejas de Roma. E ele, com esse intuito que ele tinha nas obras humanistas, ele doou a sua biblioteca para formar o núcleo da Biblioteca de Roma. Também teve o Papa Júlio II, que ele se esforçou para unificar os estados papais da Itália e ele que incumbiu Michelangelo de decorar o teto da Capela Sistina.
E também Leão X, que foi o Papa que aprovou a venda de indulgência para levantar dinheiro para construir a Catedral de São Pedro. Aqui nós vamos ver um pouco da Renascença contrastando com a Reforma Protestante, porque nessa ocasião é que se levanta Martinho Lutero contra a cobrança dessas indulgências, porque ele não achava certo, porque era um abuso, segundo ele, cobrar indulgências por coisas assim, como os irmãos vão falar aqui, por coisas que a igreja, se tivesse poder, deveria fazer gratuitamente. Aí também temos, dentro dos humanistas, temos os humanistas bíblicos, porque não somente foram pessoas voltadas para a parte humana, mas também parte assim, da pessoa voltada para humanas, mas também querendo incorporar essa parte humana na parte bíblica. Ou seja, eles queriam também fazer aquele, como o pastor falou, eu estava conversando, fazer um meio de campo entre humanistas e a parte bíblica. E eu citei alguns, que foi como Marcelo Ficino, que ele traduziu os escritos de Platão para o latim em 1463, em 1477, que ele queria integrar a Bíblia à filosofia grega, sobretudo a de Platão. Lefebvre, que viveu entre 1455 a 1563, e ele escreveu sua obra filosófica sobre os livros de Salmos. E a importância do estudo bíblico. Em 1512, ele publicou um comentário em latim sobre as epístolas de Paulo. Aí tem Francisco Ximenes, que foi um cardeal, que é conhecido como cardeal Ximenes, que foi inquisidor da Inquisição espanhola e fundou a Universidade aqui está marcado Aracaju, para treinar clérigos na Bíblia, e imprimiu o Novo Testamento em grego. Tem John Paul, de 1467 a 1519, ele foi conhecido como um dos reformadores de Oxford. Johannes Reuchlin, aluno de Pico della Mirandola, na Itália, tinha aprendido a gostar da língua e da literatura da teologia hebraica. E ele escreveu um livro sobre o dicionário do Antigo Testamento, que foi intitulado Rudimentos do Hebraico. E vale notar que ele mesmo deu orientação de Melanchthon, braço direito de Lutero e o primeiro teólogo da Reforma. E desidero Erasmo, mais influente que Reuchlin, se formou na história dos irmãos da vida comum e dele era erudito universal, capaz de ficar em vários círculos mais letrados. Seu espírito erudito o levou para o lado da Reforma e da Revolução. Então, ou seja, ele ficou um pouco ao lado de Martinho Lutero. Só que muitas vezes ele pegou, acho que é ele simpatizou com Lutero. Só que ele, para não perder também a simpatia da Igreja Católica, ele pegou e começou a criticar as atitudes do Lutero também. Ou seja, ele fez aquele papel de amigo, aquele papel de morde a sopra. Ele, em um certo momento, ele era amigo, e depois, em um certo momento, ele começou a atacar as atitudes de Lutero, para não perder o apoio da Igreja Católica. Eu notei aqui que, a partir de uma visão equilibrada, pode-se dizer que o impacto da Renascença não foi nenhuma tragédia nem uma bênção absoluta, mas uma mistura de bênção e maldição para o povo da Europa. O que acontece? Por que aconteceu tudo isso? É porque, como os irmãos falaram, que a igreja exercia um grande poder nos países da Europa. E o que acontece? Mas por que a Renascença? Porque o povo estava retomando o seu interesse pelas obras de arte, ou seja, estavam deixando um pouco, estavam querendo fugir um pouco desse domínio que a igreja exercia, esse poderio. Aí o que acontece? As igrejas, elas tinham muito poder, só que daí o povo viu que eles também poderiam sair disso daí. E o que você quer dizer com isso aí? Com a união dos países. Os reis, eles
começaram a buscar o apoio da população, enquanto eles vão para os senhores feudais, ou seja, o poder legislativo. Aí não era só o rei que comandava, os mais poderosos da nação, junto com o rei, eles começaram a se juntar, a ficar mais unidos. Então começaram, de certa forma, a caminhar meio independentes. Aí é onde que vai começar a aparecer as nações-estados, que são nada mais, o mundo clássico era dominado pelas cidades-estados, onde o autor da unidade que o homem poderia organizar. Até mesmo o Império Romano foi uma expansão da cidade-estado de Roma. Na Idade Média, o conceito de unidade política, espiritual, na qual, em teoria, todos os homens estavam unidos a uma Roma, ou seja, o Sacro Império Romano, onde começa a surgir depois as cidades-estados, que nem a cidade-estado inglesa, que o parlamento inglês surgiu na Europa feudal, conhecida como Curia Regis, e introduzida na Inglaterra no reino de Guilherme o Conquistador. Essa assembleia de senhores feudais servia como uma alta corte e uma câmara de assessoria ao rei. Os poderes da Assembleia foram fortalecidos com a assinatura da Carta Magna por João em 1215, onde ele concorda em não estabelecer taxas sem o conhecimento da Curia Regis e sem permitir que os barões se levantassem contra ele caso violasse essa carta. Ou seja, sem aprovação do povo ou do poder legislativo, o rei não podia estabelecer nem aumento nem diminuição do imposto. Se ele fizesse isso, ele dava plenos poderes aos barões para se levantarem contra e tirar o rei, tirar todo o poder do rei. E eles mesmos tomaram o poder para si. Aí é onde que a gente vem aqui, que também foram marcados por alguns conflitos na formação de uma nação-estado inglesa, tais como a Guerra dos 100 Anos com a França, que apesar da perda final dos territórios mantidos pelo monarca inglês na França, serviu para levar as classes alta e baixa a uma unidade nacional. O que se entende? Que eles estavam todos divididos, mas por um bem comum, eles resolveram se unir, mas mesmo perdendo, eles viram um lado bom, porque se tornou uma nação mais unida. Ou seja, tudo que começa meio disperso é fraco, mas é como é falado no cordão de muitas obras. E quando você toca o cordão, é difícil você estourar. Ou seja, como a gente fala, que a união faz a força. E eles descobriram isso porque eles tiveram que lutar para poder ter a sua independência. E aqui fala também da Guerra das Rosas. Na segunda metade do século XV, serviu para derrubar a velha nobreza feudal, possibilitando uma aliança entre o rei e a classe média do Estado. Em troca de ordem e segurança, a classe média se dispunha a sustentar financeiramente e a manter autoridades soberanas. Eles mantiveram o parlamento, todavia, para garantir o apoio popular aos seus atos. Agora nós vamos para a nação-estado francesa. Essa ela sofreu um grande obstáculo, porque ela tinha em seu território muita parte que era governada ainda pelos governantes franceses, pelos governantes ingleses, que é por isso que ocorre aquela Guerra dos 100 Anos, porque eles queriam retomar, eles queriam o poder de volta para eles. Como que é isso aí? Um povo está aqui dentro do meu país, sendo que eu moro aqui e eu não tenho autoridade sobre ele. Não, isso daí não está certo. Então eles quiseram retomar o seu território. Só que por quê? Porque eles também não eram tão unidos assim. Que fala que eles não tinham uma unidade racial ou geográfica. E isso, de certa forma, estimulava um certo provincialismo. Ou seja, eles praticamente eram uma província inglesa. Porque eles não tinham uma unidade, racial definida. Então, nem geográfica. Então, isso aí, praticamente, eles viam eles como uma província. É quando ocorre essa guerra. E quando aí essa guerra para eles é a glória, porque é quando eles conseguem retomar o domínio do território deles para eles. Que aqui, apesar desses problemas, o capeta em 1986
VII consegue unificar a França. Os estados que nunca chegaram a ser poderosos com o domínio da Inglaterra, pelo fato de que o soberano inglês exercia um poder mais absolutista no controle do Estado, com os soberanos competentes e o ódio comum pela Inglaterra, por ocasião da Guerra dos 100 Anos, muito fizeram para unificar a França. Esse conflito deu à França a heroína nacional, todo mundo conhece como Joana d'Arc, que ela foi que ajudou a unificar a França, e ela também foi uma comandante do exército inglês contra a Inglaterra. Outra nação-estado também que surge nessa época é a nação-estado espanhola, que se dá, e aqui fala que o casamento de Aragão e Isabel de Castela em 1479, que promoveu a unidade espanhola, e a luta da Península Ibérica no domínio dos invasores muçulmanos, como foi falado aqui, que os muçulmanos vinham atacando e vinham invadindo por vários lugares da Europa. Teve aspecto religioso na formação dessa nação-estado. A fé católica romana e o nacionalismo tornaram-se parceiros na Espanha. E o absolutismo por parte da Igreja Romana encontrou um paralelo no absolutismo político do soberano. Isso foi manifesto na Inquisição Espanhola, onde cerca de 10.000 pessoas foram assassinadas com a liderança de Torquemada e 2.500 foram mortas com a liderança de Ximenes. Ou seja, eles numa Inquisição, um matou 10.000, o outro liderando outra Inquisição, matou mais 2.500 pessoas. O surgimento das nações-estado significou uma oposição à Igreja Católica Romana, especialmente na França e na Inglaterra, onde os monarcas e os poderosos da classe média estavam insatisfeitos com o envio do dinheiro pessoal e do dinheiro estatal para o tesouro papal. Ou seja, por isso que foi tanto que eles se revoltaram, porque eles não estavam contentes. Imagina você tendo o seu ganho e ter que mandar para alguém que não tem nada a ver com isso. Você trabalha o mês inteiro, o ano inteiro, a mesma coisa que você tem ali as suas economias, você tem que mandar tudo para uma pessoa que não tem nada a ver com o que você trabalhou, com o que você ganhou, nem te ajudou aquilo ali. Isso daí vinha trazendo satisfação, como ele ia trazendo satisfação para mim, ia trazendo satisfação para os irmãos, porque era tudo tesouro, não era parte do tesouro, ou seja, eles estavam pagando para eles viverem na própria terra. Isso daí, consequentemente, vinha trazendo satisfação e como traz a satisfação para todos que são colocados nesse regime. Em 1300, os poderosos soberanos da Inglaterra já tinham derrotado os esforços de Bonifácio VII de controlar o clero e seus estados, e a França estabeleceram que no país a igreja seria controlada pelo soberano francês. Ou seja, o Papa você não poderia impor nada se não fosse aprovado pelo rei. Se não fosse tratado do rei, o rei falasse, não, isso daqui não seria aprovado. Porque eles estavam tão cheios dos desmandos da igreja, que eles estavam começando a agir dessa forma. Deve-se notar que os soberanos da Europa jamais teriam conseguido vencer o papado se não tivesse o apoio da rica classe média, formada pelo comércio emergente, fomentado pelo renascimento das cidades e pela renovação do comércio de 1200, porque a soberania apoiava-se mais sobre os governantes das nações-estados do que o Papa, ou seja, eles não tinham apoio nenhum do Papa, eles não procuravam saber nada, não procuravam passar nada mais pelo Papa, eles procuravam mais se apoiar, ou procuravam mais ajuda dos governantes das nações-estados, porque elas se tornaram um forte movimento nessa época da Renascença. Outro ponto que aparece bem na Renascença é a igreja ortodoxa grega, que
fala aqui que quanto às forças dinâmicas externas de oposição e reforma agiam na Europa Ocidental, forças essas que fragmentaram a Igreja Católica Romana medieval, a Igreja Oriental permanecia estática em seu horizonte teológico, expandindo-se muito pouco. Com a queda de Constantinopla, que era o centro religioso diante dos turcos em 1453, os patriarcas russos passaram a crescer em importância na liderança da Igreja Ortodoxa Grega. Em 1227, com a chegada dos invasores mongóis à Rússia, em 1480, quando finalmente perderam o controle do Estado, sendo dominada pelos invasores tártaros mongóis, essa invasão significou um progresso para a Igreja Russa, que a colocou fora da órbita de Constantinopla e obrigando a basear-se na sua própria liderança. Em 1305 e 1517, as forças promotoras da mudança estavam em operação na Igreja do Oriente e na Igreja do Ocidente. Do Oriente, as mudanças seriam operadas em termos de liderança e organização eclesiástica, enquanto no Ocidente a reforma instaurava mudanças fundamentais, que não só criariam igrejas protestantes nacionais, mas que provocariam uma reforma dentro da Igreja Católica Romana como forma de resolver o desafio do protestantismo. Ou seja, já começa a ter aí o segmento da parte do protestantismo na Igreja Ocidental. Já vem aparecendo os reformadores, já vem acontecendo eles levantando contra esses desmandos mais declarados da Igreja. Ou seja, cobrança de indulgências, as atitudes que eles não aprovavam, eles vêm evidenciando isso, e eles veem muito que muitos deles eram da própria igreja, e sendo da própria igreja, eles mesmos foram excluídos por eles estarem trazendo essas ideias reformadoras. E eu coloquei como consequência, foi que o período da Renascença marcou o final da igreja da era medieval com a igreja moderna. Foi um período em que a sociedade europeia despertou o interesse pela cultura, ou seja, um aspecto positivo. Cultura, todo povo tem que ter cultura. Só que, em contrapartida, um aspecto negativo foi essa parte de que eles já não se preocupavam mais com nada espiritual. Ou seja, também dentro da igreja houve muito esfriamento, onde os próprios papas deixaram suas obrigações eclesiásticas para se dedicar à cultura, já não se preocupavam mais tanto com as regras de fé, o povo já não se preocupava mais em manter as aparências tanto de cristão, ou seja, as atitudes deles fora de culto, era o que a gente pode se dizer hoje. A pessoa era de um jeito em casa e de um jeito na igreja. Ou seja, contrastava o comportamento da pessoa em culto e da pessoa fora da igreja. Eram vidas completamente distintas. Eles achavam que tinham que ser separadas. Esse individualismo e o racionalismo foram coisas gritantes que aparecem na época da Renascença. E esse foi o meu trabalho. Show, maravilha.